Oi? Vocês estão bem? Satisfação. Tá difícil falar. Interessante, estava falando para a Zilda ali que a gente é convidado para estar em vários lugares, né? Pela graça de Deus. Deus tem nos levado para servir outras igrejas, outros ministérios. E a gente está acostumado a chegar em outras igrejas, é normal. Mas aqui não é normal. Aqui tem assim um encontro espiritual, mas também tem uma conexão emocional muito forte, né? Falei pro professor Ferreira que aqui eu vivi os melhores anos do começo do meu ministério, né? Junto com a maioria de vocês, né, que estão aqui. Então, assim, voltar para cá e ver o Fabinho e a Tânia tão bem, né? Feliz, quero agradecer, louvo a Deus por poder estar aqui, por essa oportunidade de poder ser servo nesse lugar, nesse dia. E louvo a Deus pela vida do Fabinho e da Tânia também, porque realmente, a hora que ele começou a falar da questão do discipulado, era realmente dessa forma, era intenso, assim, eu dentro da casa dele, ele dentro da minha casa, eu vendo a Tânia fazendo os jejuns do ovo lá, acompanhando de perto todos os detalhes e corrigindo e ensinando o tempo todo. Muitas vezes também aprendia com eles, né? Porque Deus deu uma graça sem tamanho na vida deles. Então eu fico assim muito feliz de ver o ministério de vocês fluindo e acima de tudo perseverando, porque a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que é ser pastor de uma igreja. É muito fácil ser um co-pastor, um segundo pastor, mas ser pastor de igreja é para quem tem chamado. E desde sempre, de quando eu vim para cá, eu entendi que esse era o chamado de vocês. Tive que brigar muito com a Tânia por causa disso. Ela resistiu bastante, mas depois ela entendeu. E graças a Deus tenho visto, Tânia, suas mensagens. Você cresceu. Você não está só crescendo, você cresceu. E eu estou muito feliz por isso. Eu tenho uma satisfação. Se eu posso de alguma forma ter algum período de nostalgia e olhar para trás, a alegria de olhar e ver a vida de vocês e ver que vocês perseveraram e continuem perseverando. Também queria agradecer a vida dos outros pastores, né? A Cláudia, né? A guerreira que veio comigo de Curitiba, né? Os outros pastores que hoje estão aí voando, né? O pastor Rideu assumiu a igreja lá, o pastor Arno, o pastor Maurício também voando, né? E sempre todos debaixo de uma graça. E olhar para a vida de cada um de vocês, né, que fizeram parte também da minha história, eu fico muito feliz. Estou muito, muito alegre, contente de estar aqui. E falando dessa questão de discipulado, quando o Fabinho ele me convidou, a gente que é pastor de igreja, a gente sempre tem um monte de mensagem, né? E aí a gente pensa assim, vou pregar a mensagem que eu acho melhor. E Deus falou que a vaidade é essa, rapaz. O que o Senhor quer falar à igreja. E semana passada, domingo, eu preguei uma mensagem lá em Maringá e fiquei pensando, acho que não é uma mensagem nova, é a mensagem fresca, é a que Deus deu. Eu acho que ela cabe aqui nesse exato momento. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 10. Lucas 13, a partir do verso 10. Vai falar sobre a cura da mulher encurvada, né? Em algumas versões é a cura da mulher enferma, ou às vezes também a cura de uma mulher paralítica. O texto bíblico vai dizer assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio uma mulher ali, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus.
O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despede da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo e dar de beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa desde há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus fazia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de poder nos reunir em volta da Tua Palavra. Nós temos a convicção, Senhor, a certeza de que não existe nenhuma pessoa aqui dentro, nem fora desse lugar, que não precise, que necessite do gotejamento dessa palavra em si, porque nós sabemos que a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra nos cura, a Tua Palavra nos alinha, a Tua Palavra nos anima, a Tua Palavra nos adiciona novamente ao propósito que o Senhor tem a cada um de nós. Então, nessa noite, Senhor, tenha liberdade de falar ao nosso coração, de forma personalizada ao coração de cada filho e filha do Senhor. Eu oro, Senhor, para que a graça do Teu Espírito, Senhor, invada com graça ao nosso coração, nos levando a entendimentos daquilo que precisamos entender no Senhor nessa noite e para toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, você sabe bem, foi escrito por um médico evangelista muito detalhista. Inclusive, essa história só consta nesse evangelho. Ela não tem nenhum outro evangelho. Lucas, que dava-se o cuidado e o trabalho de escrever tudo que ele ia escrever de forma cronológica, ele também fez uma pesquisa a ponto de descobrir uma história que tinha sido, quem sabe, esquecida por os outros evangelistas. E ele, detalhadamente, ele escreveu o que tinha acontecido ali dentro. E dentro dessa história fala de uma fluência de discipulado. E você vai descobrir isso no andar da mensagem. Mas é interessante porque Lucas, ao escrever cada detalhe, ele captura aspectos que são muito importantes daquilo que eu e você precisamos absorver, aplicar e viver na nossa vida. E é interessante que depois que Jesus ele tem aquele momento com aquela mulher, enfim, ele entra naquela igreja, naquela sinagoga, naquele sábado. E eu imagino uma sinagoga de uma cidade como a que ele estava, não era uma pequena sinagoga, era uma sinagoga respeitada. E um povo muito religioso que frequentava muito as sinagogas. Então, quer dizer, não era uma sinagoga que tinha pouca gente e nem muito menos estava pouco frequentada. Então, você imagina, então, um ambiente muito cheio, um ambiente muito lotado, e Jesus, então, quem estava pregando? Não era o pastor Fábio. Era Jesus que estava pregando. E Jesus, ele observa, então, no final da sua mensagem, ele observa uma pessoa, ele chama essa pessoa, ele tem um momento com essa pessoa, e algo grandioso, milagroso, acontece naquele dia de sábado. E logo depois que aquilo acontece, então, se levantam os religiosos, que nessa hora eu me coloco na posição desse religioso e sem querer tirar pedra em ninguém aqui, eu queria que você também se colocasse naquela pessoa que vai querer, quem sabe, em algum momento da vida religiosa, querer dizer para Jesus o que Jesus não deve fazer dentro do ambiente religioso onde ele está. Quando a gente vai estudar nos dicionários bíblicos de Champlin, vai dizer que Jesus ele tinha alta dificuldade de entrar dentro das sinagogas a partir do
Da metade do seu ministério para frente. Ele não conseguia mais entrar, porque todo lugar que ele entrava, então ele causava um rebuliço. Então essa era uma das sinagogas que ainda ele estava conseguindo entrar. E porque ele conseguiu entrar ali, então não deu outra. Deu o que tinha que dar. Então aquele religioso levanta e fala assim: tantos dias tem para vocês fazer essas curas, por que você não vem fazer isso em outros dias, não no sábado? Ou seja, o sábado era um dia improvável. Fala comigo assim, improvável. Era um dia comum de se frequentar a igreja. Era um dia comum de estar sentado ali. Era um dia comum de escutar a palavra. Era um dia comum de estar em comunhão com os irmãos. Mas não era um dia provável para uma cura. Mas tem um detalhe. Jesus estava dentro daquele lugar. Assim como ele está aqui dentro hoje no sábado. E Jesus ama dias improváveis. Que parecem dias comuns para mim, para você. É um dia comum, um dia normal, um dia natural. Para Jesus, se ele está, não é normal, não é comum, é sobrenatural. Dias improváveis são dias que Jesus ama aparecer. Quem está preparado para ver Jesus essa noite aí? Já estou sentindo um moverzinho do Senhor nesse lugar. Então Jesus, ele dá uma bronca naquele povo. Hipócritas! Vocês não desamarram o boi e o jumento e levam ele para a estrebaria nesse dia? Agora essa mulher, filha de Abraão, olha que detalhe interessante que tem aqui, gente. Aquela mulher é descrita como mulher encurvada, mulher enferma. Ela é conhecida, às vezes, nas epígrafes das Bíblias como mulher paralítica, mas aos olhos de Jesus ela é quem? Filha de Abraão. Eu não sei qual que é o rótulo que às vezes alguém está tentando te dar ao longo da tua vida. Não importa, sabe por quê? Porque quando Jesus olha para você, ele vê promessas de uma descendência inteira sendo derramadas sobre a tua vida. Se ela é filha de Abraão, o que ela está fazendo desse jeito? Se ela é filha de Abraão, por que ela está enferma? Existem promessas sobre a vida dessa mulher e que precisam ser desencadeadas hoje. Estou me empolgando. Vocês me seguram. Estou me sentindo em casa. E diz que aquele povo religioso, ao ouvir as palavras de Jesus, leia aí na sua Bíblia, vai dizer que eles ficaram muito o quê? Envergonhados. Enquanto tinha um povo vibrando, pulando. Queridos, eu percebo que não é de hoje. Que existem dois tipos de povo dentro da igreja. Um povo que ao ser confrontado se envergonha, e um povo que ao receber os milagres e ver a manifestação, está vibrando, pulando, se alegrando com aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Qual povo nós somos? Eu quero crer que nós somos esse povo vibrante, que pula que nem pipoca por causa das coisas que Jesus ainda está fazendo nesses dias. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, a vergonha não muda ninguém. Eu vejo na prática, e os pastores que aqui estão vão concordar comigo, que o confronto que envergonha a vida de alguém, que não muda a vida desse alguém, transforma ele em um religioso ainda maior, joga ele para dentro de uma caverna ainda maior, porque vergonha não transforma ninguém. A vergonha não permite a pessoa ir para o arrependimento, que é onde tem a transformação de mente e que leva ela a uma transformação de vida, e vida em abundância. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que ao ser confrontadas, ficam com vergonha, e elas falam o quê? Vou sair dessa igreja. Não fique envergonhado, meu irmão. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós pisamos da bola. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Quem somos nós na fila do pão ao ler
Romanos 7, vendo que o apóstolo Paulo também era um desses homens. E muitas vezes, quando nós somos confrontados, ao invés da gente internalizar e falar assim, poxa, como Davi. Quem é que lembra de Davi? Ao ser confrontado por Natã? Pequei. Pisei na bola com o Senhor. Ele não era como Saul. Vamos passar um pano aí, você vai comigo lá junto do povo, sabe, né? Dá uma camuflada. Ele estava com vergonha de ser confrontado. Ele estava com vergonha de perder o reino. Não, ele não estava preocupado com o Senhor. Queridos, toda vergonha declara uma coisa. Fala ou não fala, fala ou não fala. Que a pessoa não está preocupada com Deus. Ela está preocupada com si mesma. Eu e você precisamos do privilégio de sermos confrontados. Eu posso ouvir um amém? O privilégio. Eu conheço pessoas que moram comigo, que quando vão buscar mensagem na internet, só busca mensagem que ela apanha pra caramba. Ela não escuta uma pessoa leve, suave. É só pancada. Porque nós temos que ter, sabe, a paixão por ser disciplinado. Eu posso ouvir um amém, queridos? Aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. É isso que a Provérbios diz. Ame ser confrontado. Não fique com vergonha ao ser confrontado. Não permita a vergonha tentar travar você de não ser uma pessoa que se arrepende. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Então Jesus, queridos, ele dá essa ensaboada nesse cara. Mas pelo jeito a Bíblia não conta que há uma mudança, porque realmente religiosos têm uma dificuldade muito grande de mudar. Eu oro para que eu não me transforme num demôniozinho religioso ao longo do tempo. Porque quanto mais tempo você passa dentro de uma igreja, mais risco corre de ser uma pessoa que acha que sabe tudo, uma pessoa que aponta o dedo, uma pessoa que não escuta uma palavra para se transformar, né? Não existe mensagem ruim, existe ouvido ruim. O que eu falei? Não existe mensagem ruim, existe ouvido ruim. Porque se a pessoa leu a Bíblia, queridos, a mensagem já foi passada. A mensagem já foi passada. Nós não podemos bloquear o poder da palavra por causa de uma pessoa. Eu preciso ter o ouvido bom. Não pode ser só grande. Tem que ser bom. Mas enfim, Jesus, falando sobre discipulado, ele dá pelo menos 4 passos aqui que a gente vai entender sobre esse discipulado. Porque enquanto ele está pregando, diz que ele vê uma mulher. Olha que interessante, gente. Jesus é fantástico. Vem comigo para dentro da sinagoga agora. Imagina esse lugar lotado de gente. Uma mulher que entrou dentro de um ambiente encurvada. Não muito tempo atrás, os mais velhos vão concordar comigo, que pessoas que tinham um certo tipo de defeito físico, elas eram muito rejeitadas. E quem sabe até hoje, né, Zildinha? A Zildinha passou isso na família. Rejeitado. Né? Na escola, tal. Ela diz que tinha aquela enfermidade há 18 anos. Então você imagina aquela mulher chegando na sinagoga e não buscando as primeiras cadeiras por questões óbvias. Então ela busca o quê? Ela busca um canto. Ela busca uma parte de trás de uma coluna. Ela busca um lugar mais escuro. Ela busca se esconder. Eu não imagino essa mulher buscando um lugar onde ela pudesse ficar em evidência. Então ela estava lá, escondidinha. Mas a Bíblia vai dizer, verso 12. Coloca ali para mim. Quem está lá, o Caim? Caio. Não pode ser Caim, agora o Caião, né? Ficou maior que eu. Olha que interessante, queridos. E Jesus, vendo-a, uau, no meio de tanta gente, Jesus, vendo-a, estou 18 anos escondida, ninguém me percebe. Na verdade, eu venho nessa igreja aqui há 18 anos e ninguém sabe de nada do que eu sofro. Ninguém sabe das minhas dores, ninguém sabe das minhas aflições, ninguém sabe das minhas angústias interiores. Que não é só uma questão das dores das minhas costas. É uma questão de exclusão da sociedade, que ninguém mais me quer perto, ninguém olha para mim. Mas quando ela entra dentro daquele ambiente que Jesus está, Jesus, ao vê-la, Jesus te vê.
no teu secreto, nas tuas dores, nas tuas aflições, nas tuas depressões, nos teus lágrimas, nos teus choros, nos teus prantos, nos teus ambientes onde você está sozinha, Jesus te vê. É o primeiro passo, queridos, do chamado ao discipulado, é que Ele te vê. Você não é alguém que passou batido pelos olhos. Pode ter passado batido pelos olhos de muita gente. Pode ter passado batido pelos olhos da congregação inteira. A liderança não te percebeu, o pastor não te viu. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Ele manda eu te dizer que Ele te vê. Jesus está te vendo. E queridos, a gente pode ficar na mira do olho de muita gente, mas nada se compara à percepção e à convicção e à certeza de que Jesus está me observando. Nas minhas dores, nas minhas angústias, nos meus sofrimentos, não fica sem resposta. A segunda coisa que acontece é que fala assim, ó, Jesus, vendo-a, chamou. Primeira coisa é que Jesus vê. A segunda coisa é que Jesus chama. O teu chamado, queridos, não foi dado por um pastor. Você não foi assobiado. Chega aí. Não, você foi chamado por Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus, queridos? E esse chamado não vai morrer. E se ele estava doente, hoje ele ressuscita de novo. Porque foi Jesus que te chamou. Não foi um ministério que te chamou. Às vezes, queridos, o ministério, ele te reconhece. Mas quem te chama é Jesus. Às vezes tem algum ministério que não te reconhece, mas isso não invalida quem te chamou. Pode ser que tenha um pastor, um líder, desconectado com o mundo, que não te percebe, mas eu quero te dizer que aquele que te chamou, ainda deixa conectado aquele ao teu chamado. Amém? Existe um chamado sobre você, e não é tempo de desistir. Acho que foi essa semana eu fiz um vídeo, e eu falei lá com os meus amigos lá que a gente anda junto, eu falei assim, gente, é muito impressionante, porque quem nos chama é Deus, quem nos valida é Deus, quem nos capacita é Deus, quem nos dá as ferramentas para ir é Deus, só que daí vem um ou dois filhos de Belial e fala, você não é nada, e a gente acredita na palavra desse fulano. E a gente permite entrar, sabe, uma toxina, um veneno em nós, que nos deixa, sabe como? Encurvados. Quantas pessoas, gente, dentro das igrejas, encurvadas. A Bíblia vai dizer que essa mulher fazia 18 anos estava encurvada. Quer dizer, ela não era de nascença encurvada. Ela ficou encurvada. Eu não sei por qual motivo, mas eu tenho percebido que hoje nas igrejas tem muita gente encurvada. Não consegue olhar o futuro, não consegue contemplar o horizonte, não consegue levantar os olhos para olhar para Jesus, só olha para as coisas da terra, porque um dia foi tocado por um trauma, uma palavra negativa, uma situação muito bem amarrada de Satanás e seus demônios, onde ela não conseguiu se desvencilhar daquilo, ela se desanimou, perdeu as energias, perdeu as esperanças, perdeu as forças e está lá, encurvada. Mas sabe o que é uma coisa que eu acho impressionante? É que essa mulher encurvada, fazia quantos anos que ela estava encurvada? Quantos anos? 18 anos encurvada. 18 anos encurvada. Existia uma coisa nessa mulher que precisa existir em nós. E você precisa concordar comigo. Essa mulher era perseverante. Acordava com dores. Eu vou para a igreja. Acordava desanimado, frustrado. Frequentava médicos, ia para lá, ia para cá, e as coisas não fluíam e cada vez se encurvando mais. Mas hoje
É sábado, hoje é dia de estar na sinagoga, hoje é dia de ir para a igreja. Qual desculpa você tem dado para não vir à igreja? Existe, queridos, uma qualidade que foi colocada em nós, que vem do próprio Deus, que é feita única e exclusivamente para a gente não desistir. Posso ouvir um amém? Essa mulher, ela não desistia. Não desistia. E no dia certo, ou naquele dia improvável, naquele sábado onde ninguém esperava tantas coisas, ela recebe o chamado dela. Ela não foi só observada, ela não foi só vista, ela foi chamada naquela noite. E a continuação fala assim: chamou e disse. A sequência, queridos, do discipulado. Jesus te vê, Jesus te chama e ele te carrega de palavra. Porque a palavra dele, queridos, a palavra dele transforma. Posso ouvir um amém? A Bíblia vai dizer, queridos, que essa mulher diz que de forma alguma poderia se endireitar. Quer dizer que se a Bíblia fala que de forma alguma ela poderia se levantar, muito provavelmente ela tentou várias vezes. Mas ela não conseguia. Vou dizer de novo. Não conseguia. Vou dizer de novo. Ela não conseguia. Ela podia se esforçar muito, mas ela não conseguia. Tem muitas coisas, queridos, que eu e você tentamos e não conseguimos. Até o dia que a gente encontra Jesus no sábado na igreja. Eu quero declarar, queridos, que a partir dessa noite tinha coisas que você não conseguia e que vai começar a conseguir a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque a palavra de Jesus transforma, queridos. A palavra de Jesus tem poder para aquilo que é impossível na nossa vida se tornar possível. Olha só. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. 3 aspectos do discipulado já aconteceram aqui. 3 aspectos. Próximo texto, por favor, Caia. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou. Olha só. Quer dizer, Jesus liberou a palavra. Quantos de nós, queridos, muitas vezes frequentamos a igreja de 18 anos? Quem aqui está de 18 anos? Não levanta a mão, que é perigoso o Senhor puxar. Mas às vezes está frequentando as igrejas, recebendo a palavra e parece que não aconteceu nada. Eu ainda continuo encurvado. Porque ele recebeu, ele falou: você está livre do teu mal. Ela, aham. Obrigado, glória a Deus. Mas ela não tinha ainda tomado postura, ela ainda não tinha se levantado, ela ainda não tinha se endireitado. E agora Jesus, o que ele faz? Impondo-lhes as mãos. Jesus toca nela. Fala assim: Jesus toca nela. E ela, fala comigo, e ela se endireita. Eu acho que você vai entender. Jesus toca nela. E ela, acho que tem gente entendendo aqui. Jesus toca nela e ela, fala assim: Jesus toca em mim. E eu me endireito. Jesus toca em mim, queridos. E eu me toco. E ele me tocou. E eu preciso me endireitar. Tem coisas, queridos, que Deus faz, mas tem coisas que eu que preciso fazer. Tem muita gente esperando o milagre, como se Deus pudesse fazer tudo por nós. Mas não, Ele entrega a palavra, Ele toca em nós. Nós precisamos tomar a postura de se endireitar, de fazer aquilo que muitas vezes a gente nunca tinha feito, que a gente não conseguia fazer. Somos eu e você que precisamos tomar, sabe, as rédeas dessa vida. Não conseguimos fazer por nós mesmos? Sim, já descobrimos que não. É impossível.
Mas Jesus me deu uma palavra, Ele me tocou, e eu vou tomar uma postura de me endireitar. Eu não sei no que o Senhor, porventura, tem chamado você a se endireitar. Mas essa noite é uma noite de você não sair daqui da mesma forma. Porque a partir do momento que ela dá a resposta, Tânia, presta atenção nisso, que poderoso. Porque daí vem a parte final do discipulado. Jesus não só nos observa, Ele nos chama, Ele nos entrega, então, o seu propósito através da sua palavra, e agora cabe uma postura. Tem muita gente que não sai desse ambiente, queridos. Só fica entendendo, fui observado, Jesus me chamou, Jesus entregou uma palavra para mim, Ele até me tocou, mas falta essa parte do eu me endireitar. Eu entender o meu espaço, eu entender o meu chamado, eu entender o meu propósito, eu abraçar o que Jesus me chamou para fazer e eu começar a caminhar nessa direção, porque a hora que eu dou um passo na direção que Jesus me chamou para dar, acontece a última parte. E dava glória a Deus. Aquele estudo que nós fazemos. Quem curou ela? Fala para mim. Quem curou ela? E ela dava glória a? Quem curou ela? Ela dava glória para quem? A gente precisa entender uma coisa, queridos. Quem foi abençoado pelo Ministério do Louvor essa noite aqui? Mas a glória é de? Você está sendo abençoado pela palavra aqui hoje? Mas a glória é de quem? Queridos, eu e você, chamados ao discipulado, nós precisamos entender isso. Nós não fomos só observados, nós não fomos só chamados, nós não fomos só liberados para ir, nós precisamos nos endireitar, tomar a postura e começar a dar glória a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida que dá glória a Deus. Queridos, esse é o chamado ao discipulado. Esse é o ID do Senhor. Eu entendi, eu fui observado. Eu entendi, eu fui chamado. Eu entendi, eu recebi uma palavra, eu fui tocado pelo Senhor. Eu me endireitei. Eu tomei uma postura, larguei mão daquilo que não tinha nada a ver comigo e com a vida que Deus tinha para mim. As coisas antigas ficaram para trás. Posso ouvir um amém? E agora eu não vivo por aí só dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, não, a minha vida. Quem é que está me entendendo, igreja? A minha vida, ela dá glória a Deus. Aquilo que eu faço dá glória a Deus. Sabe, as minhas ações, as minhas reações, o meu dia a dia no meu trabalho, ele dá glória a Deus. Uau! Que tremendo, queridos. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Ministério do Louvor, se quiser vir. Sabe, queridos, enquanto cheguei hoje na cidade aqui e fiquei meditando nesse tempo que a gente ia ter junto, eu fiquei pensando assim, quantos de nós, muitas vezes, estamos no lugar dessa mulher encurvada e estava tudo bem, a gente estava indo muito bem no nosso dia a dia, na igreja, mas situações do dia a dia, situações relacionais, alguém que nos ignorou, a gente se sentiu rejeitado, diminuído, inferiorizado, e a gente vai se sentindo não mais parte e parece que alguma coisa, uma falsa verdade de que nós não pertencemos mais, vai querendo tomar conta do nosso interior. Você fala assim, acho que não. E a gente vai meio que perdendo a alegria, a gente vai perdendo a postura, a gente vai se abaixando e de repente a gente não consegue mais olhar para o céu. A gente não consegue mais olhar para Jesus, porque Jesus, quando olha para ela, fala, filha, eu fico imaginando ela tentando levantar assim, para tentar olhar para Jesus. É sempre uma dificuldade para olhar para Jesus, mas é uma facilidade para olhar para as coisas da terra. Uma facilidade para olhar, sabe, para o desgosto das situações que aconteceram.
Há uma facilidade para observar as coisas com um espírito de vingança. Há uma facilidade, sabe, de se mover de forma natural, humana e, quiçá, às vezes até diabólica. Mas é interessante que aquela mulher não pedia cura. Ela não estava ali pedindo cura. Ela foi aquele dia para escutar uma palavra. Mas aquela é uma noite de cura para ela. Eu quero crer que tem muita gente aqui dentro que veio hoje aqui para escutar uma palavra, mas o Senhor pediu para eu te dizer que a tua fidelidade em busca da palavra hoje vai te trazer cura. Essa falta de ânimo, essa falta de vigor, essa falta de esperança, essa falta de não conseguir visualizar o futuro, de não conseguir levantar a cabeça, hoje o Senhor está te tocando. Feche seus olhos onde você está. Eu percebo uma graça do Senhor aqui. Porque Jesus, aquela era uma noite que Jesus ele não estava falando com gente nova, ele estava falando com uma mulher que estava na igreja no mínimo 18 anos, porque diz que ela estava ali já há 18 anos. Mas quer dizer, ela podia estar ali há muito mais tempo. Isso prova para mim e para você que muitas vezes eu e você, que estamos aqui há tantos anos, podemos estar dessa forma. Feridos, machucados. A Bíblia vai dizer que a enfermidade dela não era uma enfermidade qualquer. Era um espírito. Era um espírito que a mantinha dobrada. Era um espírito que mantinha ela com a cara no chão. Hoje o Senhor me manda aqui nessa cidade para te dizer: chega de olhar para o chão, chega de olhar para a terra, chega de andar encurvado. O Senhor está aqui. E da mesma forma que ele tocava aquela mulher naquele dia, naquele sábado, hoje ele olha para você, ele chama você, ele entrega essa palavra, é para você. E chegou o dia de se levantar. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, igreja. O Senhor tem dito e tem dado um espírito de ousadia a mim agora aqui. Levanta a cabeça. Para de andar com a cabeça baixa. Você é uma filha de Abraão. Você é um filho de Abraão. Religiosos querem você encurvado. Religiosos querem você parado. Religiosos querem ver você com a cara no chão. Mas Jesus não. Jesus está levantando pessoas aqui nessa noite. Pessoas que nasceram para dar glória a Deus. A tua história é difícil, querido. A tua história é difícil. De muitos anos. Ela foi feita para essa noite. Dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Se você puder, levante as suas mãos. Levante as suas mãos.